sabe o que aconteceu? O colágeno daquela barreira era tão bom, que a indústria médica de preenchimento facial comprou e tirou o setor odontológico, porque ganhavam muito mais dinheiro para preenchimento lá das rugas de expressão. Eu não sei porque ainda não tenho isso, mas o meu irmão, ele tem usado e tem ficado muito bom, né? Então, infelizmente, saiu do mercado, tá? Mas vamos para a BioGuide, por exemplo, que é a barreira de membrana mais comercializada, absorvível no mundo. Antigamente, era até 6 meses. Agora, eu acho que a bula foi reescrita, algum advogado pegou e colocou tempo suficiente. Mas não era. Isso aqui eu mudei esse ano. Não era isso aqui. Agora está escrito assim lá na bula, tempo suficiente. Temos outras barreiras. Vamos pegar BioGuide, que é da Geistlit, né? E vamos pegar a Resolute, que é produzida pelo mesmo fabricante da Gore-Tex, que eu estou fazendo aqui tantos elogios, né? Isso é o que diz a bula. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é a bula, quando for comprar, né? Se não for com mais de 180 dias a degradação, a partir de 180, não serve. Então essa serviria pela bula. Serviria. Isso é pela bula. Mas a gente agora vai para a literatura. Na literatura, nós temos trabalhos de análise de degradação da Resolute, da BioGuide, em dorso de camundongo. Então, temos 2 trabalhos. Não? Zhao e colaboradores, né? Está aqui. Segundo o fabricante, entre 6 e 7 meses. Em dorso de camundongo, a Resolute, em 21 dias, sumiu. Desapareceu. E a BioGuide, até 6 meses, é o que vinha escrito na bula antes. E agora, em 21 dias, ela já tinha degradado parcialmente. Bem, 2 considerações. Primeiro, degradação parcial e total é a mesma coisa, em regeneração guiada. Porque uma vez que abriu a porteira, a manada vai passar de células do conjuntivo, ou de mediadores químicos do tecido conjuntivo. Essa é a primeira consideração. Agora eu vou fazer uma consideração em defesa das barreiras, que é o seguinte. O sigma, né, que é a velocidade com que o metabolismo ocorre, o sigma do rato é mais acelerado que o sigma do ser humano. Pode ser. Como nós não temos um experimento desses seres humanos, mas fica uma pulga atrás da orelha. Então, quais seriam, no meu entender, as indicações para as barreiras absorvíveis? Primeiro, perfuração da membrana de Schneider, a membrana do seio maxilar. A membrana do seio maxilar é um tecido epitelial e o epitélio tem um tempo de cicatrização entre 21 e 28 dias. Então, a maioria daquelas membranas se presta para esse tipo de regeneração do tecido epitelial do seio maxilar. Ou a regeneração de regiões não críticas. Vamos lá, o que é um defeito crítico? Defeito crítico é um defeito que não vai cicatrizar espontaneamente. Tá? Então, defeito não crítico cicatriza espontaneamente. Então, eu só vou colocar uma membrana ali com uma coisa proforme. Então, vamos pegar uma situação aqui. Uma colega nossa, dentista, já tinha passado por 3 cirurgias parendodônticas, com história de recidiva de fístula. Ela tinha uma grande vantagem, uma grande sorte. Sabe qual era? Aqui está o dente após extração, trinca, qualidade da retroobturação. Eu não entendo, mas o Afonso falou que não estava boa, né? A grande vantagem dessa paciente, a grande sorte dela, é que, ó, 5, 4, 3, é uma sonda milimetrada. 3 milímetros acima da margem gengival, ela tinha a crista óssea preservada, intacta. Então, como ela tinha história de cirurgia parendodôntica, eu já sabia também pela tomografia que eu não ia encontrar osso aqui. Mas ela tinha a crista óssea. Então, eu vou preservar o que ela tem de melhor. Porque essa crista óssea é que vai dar estabilidade a essa margem gengival no longo prazo. Então,
com auxílio do guia cirúrgico, fiz a perfuração, coloquei o implante na posição tridimensional adequada, posicionei o BioOS no gap entre o implante, o replace, e a cortical do osso vestibular, na crista, mas eu não tenho osso lá em cima. Eu tinha feito cirurgia reversa, então eu tenho o provisório e eu tenho o pilar de zircônia. O implante ancorou com mais de 40 newtons. Eu coloquei o pilar de zircônia com 20. E aí eu fui para a área apical. Na linha mucogengival, eu fiz uma incisão de cirurgia parendodôntica para ter acesso a essa região. Curetei o tecido de granulação, preenchi com BioOS, coloquei uma barreira não absorvível, é um defeito não crítico, tá? Suturei, nylon 6.0, coloquei a provisória, aguardamos 3 meses, e depois de 3 meses, a doutora Rosângela Santos Fonseca confeccionou a coroa metal free no laboratório do Sérgio Valente. Tá? Então, até aí o casquete, que ela fez a moldagem de transferência, né? E confeccionou a coroa. Bem, as membranas não absorvíveis, né? Elas de PTFE, né? Que hoje nós estamos órfãos. Elas seriam indicadas, então, na reconstrução dos defeitos críticos, né? Aquele que não possui capacidade de cicatrização espontânea. Por exemplo, situações de aumento vertical de rebordo, né? Essa paciente, quando ela foi ao meu consultório, ela falou assim: doutor, eu vim ao seu consultório porque o meu dentista ele instala implante, mas ele não trata de implante com perda óssea. Eu falei, ah, tá. Então, ela tem uma fixa de 3 elementos, esse implante está perdido, está suspenso, esse implante tem 2/3 de perda óssea na distal, uma raiz que foi feita a dissecção continua com uma lesão endopério também comprometida. Então, o planejamento foi remoção dessa raiz, remoção desse implante, descontaminação da parte distal do segundo implante, regeneração dessa área e reconstrução vertical aqui. Então, removi a raiz, removi o terceiro implante, jateei com bicarbonato de sódio a distal do segundo implante, BioOS puro, membrana de PTFE expandido, né? Presa com 2 parafusinhos, sutura em 2 planos, posterior horizontal e pontos isolados na crista. E aí, a paciente, depois de algum tempo, falou: doutor, eu vou ter que morar fora por 1 ano, e então eu não vou poder vir aqui com 6 meses, como nós tínhamos planejado. Tá bom. Quando você voltar, você me procura. Então, ela voltou, 1 ano depois, aqueles 2/3 da distal do segundo implante foram regenerados, né? Aqui a área do defeito também regenerada. Removi a Goretex. Alguém vê uma partícula de BioOS aqui? Eu não vejo, como eu vi naquele caso da TFGEM. Ah, tem mais tempo. Tudo bem, mas acontece a mesma coisa com 6 meses. Né? Bem, instalei 2 implantes, um de 5 milímetros de diâmetro, o outro com plataforma regular, 4.1, e depois, aqui, um aspecto radiográfico. Ficaram 2 espiras aqui na distal, né? Mas a gente vê que, olha só, a área regenerada vem daqui até aqui. A doutora Cláudia confeccionou 2 coroas aparafusadas para a paciente. A mesma coisa ocorre com os enxertos ósseos. Os enxertos ósseos normalmente são classificados pela sua origem. Em relação à sua origem, eles podem ser halógenos, aloplásticos, xenógenos ou autógenos. Esses diferentes tipos de enxerto, eles podem trabalhar com um dos 3 mecanismos de formação óssea, ou com 2, ou com os 3. Né? Então, mas é fácil entender quando o enxerto trabalha com qual mecanismo. Por quê? Porque o que seria a osteoindução? Osteoindução é a capacidade que o material de enxerto tem
de levar à formação de osso ectópica, né, Lúcio? Mas eu não gosto dessa definição, ela é chata pra caramba. Eu prefiro que a capacidade que o material de enxerto tem de induzir a célula mesenquimal indiferenciada a se transformar numa célula óssea. Eu gosto mais dessa definição. Bem, quem é que faz isso? Quem é que faz isso são um grupo de proteínas, chamadas proteínas ósseas morfogenéticas, ou BMPs. E, portanto, para ter BMP, não vai ser um enxerto ósseo aloplástico, produzido em laboratório. Porque BMP é proteína. O halógeno, que é o osso humano derivado de banco tecidual, a proteína, normalmente a BMP, ela é desnaturada e perde suas propriedades no tratamento daquele osso, né? O mesmo vai acontecer com o osso xenógeno. Então, os materiais que têm a propriedade de osteoindução, praticamente, reconhecidamente, é o osso autógeno. Osteogênese é a capacidade que o material de enxerto tem de formar osso sem depender da área receptora. Para fazer isso, o material de enxerto tem que carregar consigo células vivas. O único material que carrega células vivas consigo é o osso autógeno. Então, novamente, o único material de enxerto, tá, que tem a propriedade de osteogênese é o osso autógeno. E o que sobrou para os outros? Só sobrou uma coisa: osteocondução. O que seria a osteocondução? A capacidade que o material de enxerto tem de servir de arcabouço para o crescimento e proliferação de células ósseas. Se o material de enxerto serve de arcabouço para o crescimento e proliferação de células ósseas, ele vai depositar o osso em contato com o enxerto. É óbvio. Então, num corte histológico, eu tenho que ver isso aqui, ó. Eu tenho que ver o tecido ósseo em contato com a partícula do enxerto. Se eu não observar isso aqui, quer dizer que nem osteocondutor aquele material é. E temos muitos biomateriais de enxerto que não fazem nem osteocondução. Quer dizer, se eles não fazem nem osteocondução, que foi o que sobrou para eles não fazem nada, né? Então, o halógeno, os principais representantes são o osso desmineralizado, liofilizado, a seco, o mineralizado e o osso fresco do banco de ossos, né? Então, segundo o Linde, o osso fresco do banco de ossos, ele só deve ser utilizado onde a relação risco-benefício compensa, né? E, segundo o Linde, não existe nenhum tipo de defeito para a instalação de implantes que justifique o uso do osso do banco de ossos. A gente poderia ficar aqui discutindo, a gente vai falar só um pouquinho, tá? Então, e o osso halógeno, que pode ser mineralizado ou desmineralizado, nós chegamos a usar bastante o desmineralizado, principalmente associado à hidroxiapatita, quando nós ainda acreditávamos que ele carregava consigo as BMPs. Mas, como a literatura mostrou que a BMP foi desnaturada e ele não se presta a isso, o desmineralizado, dedo ali, desmineralizado, foi abandonado, nós não usamos mais, né? Já o mineralizado, ele serviria só por causa da osteocondução. Só por causa disso. Agora, o material para ser... Por que o mineralizado é osteocondutor e o desmineralizado não é osteocondutor? Porque quem tem a propriedade de osteocondução é a parte mineral do osso, e não a parte orgânica. E a parte mineral é a hidroxiapatita. O outro exemplo é o osso do banco de ossos, né? Eu acredito que esses materiais, biomateriais, devam sofrer tratamento antes de chegar em nossos consultórios, né? E eu fico pensando, aqui é a parte interna, isso aqui é sangue. O sangue tem um componente proteico predominante, né? Evidentemente, as proteínas desse sangue não vão ser semelhantes à do paciente. Vai haver um processo ali de corpo estranho, tudo bem. O nosso sistema imunológico, ou do paciente, vai ser o lixeiro, vai remover aquilo. Mas nós temos, além de material com capacidade antigênica, nós temos um osso que, num primeiro momento, ele vai
anquilosar com o leito receptor se está bem ancorado, se a técnica for bem feita. Não vou discutir isso. Evidentemente que ele anquilosa ali, porque o tecido ósseo subjacente vai crescer em direção a essa superfície rugosa aqui. Agora, biologicamente, esse osso aqui, esse não remodela, não vira osso do paciente. E essa é a minha principal preocupação, porque eu acho que o primeiro critério para a seleção de um material de enxerto é que ele, obrigatoriamente, ele tem que remodelar para virar osso do próprio pessoa. Esse é o primeiro critério. Então, vamos pegar aqui uma revisão sistemática sobre o uso de osso halógeno, né? A revisão sistemática, ela normalmente utiliza palavras-chave, evidentemente a palavra-chave foi o halógeno, né? Faz uma busca nos principais bancos de dados eletrônicos mundiais e normalmente se faz complementação com busca manual em alguns periódicos especializados. Então, apesar da busca compreender toda a literatura entre 1950 e 2008, hoje em dia, a evidência do uso clínico permanece somente a relatos de casos. E eu acho que a gente não deve basear, pelo menos eu não faço isso, a conduta clínica em relatos de casos, em experiências particulares, né? Eu estou falando do uso em odontologia, não estou falando do uso em medicina, até porque eu cito isso como exemplo em aula. Uma vez voltando para casa, ouvindo Hora do Brasil, entra lá, 19h30, Poder Judiciário. Aí falam os casos que chegaram lá no Supremo, né? E aí, uma família processando um hospital em Porto Alegre, porque a filha estava sendo operada, uma neurocirurgia, o ortopedista removeu o tampo da calota craniana, a equipe de neurocirurgia fez a cirurgia, quando foram fechar, cadê a calota, cadê a calota? O pessoal da limpeza já tinha passado, já tinha ido para o lixo. Então, nesse caso, evidentemente, o risco-benefício justifica o uso do osso halógeno. Eu não estou falando que eu sou radicalmente contra, mas eu estou questionando a relação custo-benefício. Material holoplástico. Material holoplástico. O principal representante é a hidroxiapatita. E aqui, a fórmula química da hidroxiapatita é perfeita, né? Ca10PO4,6OH2. Essa hidroxiapatita, que é chamada perfeita ou estequiométrica, no corpo humano, ela existe num lugar. Aonde? No esmalte dentário humano, né? E dentina também. A hidroxiapatita do osso não tem a mesma fórmula química. A hidroxiapatita do osso é chamada de hidroxiapatita cálcio deficiente. Evidentemente, então, não vão ser 10 átomos, vão ser 9. E na hidroxiapatita do osso, existem substituições que ocorrem aqui e aqui. Essas substituições, essa falha atômica, tudo isso influencia o comportamento químico da hidroxiapatita. Então, a gente sabe, por exemplo, que a estequiométrica, que está ali, num pH 7, pH do corpo humano, a 37 graus Celsius, ela não reabsorve. Ela não reabsorve. Essa hidroxiapatita estequiométrica perfeita, ela também é chamada hidroxiapatita altamente cristalina. Gravem isso. Outros exemplos são o biovido, o fosfato tricálcico. Isso aqui é tirado do livro da regeneração óssea guiada, do Buzzer, a edição de 20 anos atrás. Isso aqui é um enxerto de hidroxiapatita colocado em uma tíbia de coelho. Eu pergunto, 3 meses de cicatrização, tem alguma partícula de hidroxiapatita em contato com o osso? Não tem. Essa hidroxiapatita, então, nem osteocondutora ela era. Não serviu para nada. Ela não, osteogênese ela não faz, indução ela não faz, o que ela poderia fazer ela não fez, né? Então, essas hidroxiapatitas altamente cristalinas, estequiométricas ou perfeitas, frequentemente não remodela. E se ela não remodela, ela não vira osso, né? Normalmente, quando que ela vai se transformar em estequiométrica, em altamente cristalina? Quando o fabricante usa altas temperaturas. Mas para que o fabricante vai usar alta temperatura, Guará? É simples. As hidroxiapatitas, vamos supor, de origem animal.
tirada do osso do animal, pode ser do ser humano também. O osso tem a parte orgânica, colágeno, as proteínas, e a parte inorgânica. Como é que você tira um do outro? Você pega, leva num forno, eleva a temperatura, a parte orgânica queima e evapora. E você fica só com a parte mineral. É assim que eles fazem. Porém, se você não tiver uma regulagem ou tiver o conhecimento da temperatura adequada, você vai mudar a estrutura química daquela hidroxiapatita. Vou pegar um exemplo que Davi, por exemplo, que é um cara muito velho, deve ter pego isso, que na época que se fazia bloquinho de ouro, o pessoal fazia um tratamento térmico para deixar o ouro mais macio, vir com brunidor e brunir a restauração a ouro para que, passando a sonda, você nem percebesse. Mas você tinha que fazer um tratamento térmico para chegar nessa condição. Então, o tratamento térmico, ele muda as propriedades do metal, da cerâmica. Hidroxiapatita é um material cerâmico, né? Então, esse aqui é um caso que o professor Márcio Baltazar me deu. Foi feito um enxerto com uma hidroxiapatita aqui nessa área. Depois de 6 meses, na cirurgia de reentrada, o que se vê aqui são grânulos de hidroxiapatita, né? Quer dizer, essa hidroxiapatita, ela não remodelou, né? Ela continua ali. E eles fizeram isso, se eu não me engano, lá no curso da Estácio, fizeram uma histologia. Né? Quando você faz a broca de 2 milímetros, faz a perfuração, sai um ossinho. Então aquele ossinho foi para a histologia. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o corte é um corte descalcificado, os espaços vazios são da partícula de hidroxiapatita. Está aqui, tem um restinho daqui que não foi descalcificado. E o que a gente vê ao redor das partículas? Tecido fibroso. Isso aqui não é osso. A partícula de hidroxiapatita, para ela reabsorver, remodelar e virar osso, ela tem que estar envolta por osso. Por quê? Para a hidroxiapatita reabsorver, ela tem que ser reabsorvida por osteoclastos. Porque ela pode ser reabsorvida de 2 maneiras. Ou por osteoclastos, ou por macrófagos. Bem, o macrófago já vem aonde? No tecido conjuntivo. Tá? Que é o considerado o lixeiro do sistema imunológico. E quando eu tenho uma reabsorção por macrófagos, é aquele caso em que você fez um enxerto, né? E passa 1 mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses, aquela mucosa está vermelha. Está sempre vermelha. Por que essa mucosa está vermelha? Tem inflamação ali. Né? Não virou osso. Né? Então, um outro caso, né, feito lá pelo grupo do Márcio, lá na Estácio de Sá, já com o biomaterial dele, né? E a gente vai ver o resultado, não o resultado clínico, né, mas sim o resultado histológico. Então lá, a diferença histológica, o osso em contato, né, com a partícula circundada por tecido ósseo. Então, realmente, o material aqui é ósseo condutor. Ele vai remodelar e vai virar osso do próprio paciente. São 2 situações diferentes. Né? Partícula em contato com tecido ósseo e partícula circundada por tecido fibroso. Essa não vira osso. E a circundada por tecido ósseo, essa pode ser substituída pelo osso do próprio paciente. Né? Xenógeno. Falei de aloplástico, né? Que é produzido em laboratório. O xenógeno é a hidroxiapatita de origem de animais de outra espécie, sem ser seres humanos. Né? Então, a mais conhecida é a hidroxiapatita de origem bovina. Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, não é porque a hidroxiapatita A, B e C são de origem bovina que elas são hidroxiapatitas iguais. Não. O que vai mudar uma hidroxiapatita em relação à outra foi o tratamento que ela sofreu na fábrica. Não é a origem dela. Né? Então, ela pode ser de origem cortical ou medular, ela normalmente seria osteocondutora se ela não fosse tratada numa temperatura tão alta que mudasse sua estrutura química e a tornasse muito cristalina. Então, por exemplo, vamos pegar o BioOS, que é o material de enxerto da área odontológica mais pesquisado e com o maior número de publicações na literatura. Esse foi um primeiro trabalho
Berglund e Linde, um trabalho muito primário, mas eles pegaram cães, colocaram BIOS, esperaram 4 meses em outros alvéolos, colocaram BIOS e sacrificaram os animais depois de 3 meses. Então ele passou a ter 2 grupos de alvéolos, alvéolos de 3 meses e alvéolos de 7 meses. E eles fizeram uma análise semi-quantitativa da quantidade de partículas presentes no alvéolo e verificaram que nos alvéolos com 7 meses tinha menos material de enxerto. Então, eles induziram uma conclusão de que o BIOS remodela, é reabsorvido e substituído por osso, porque também no grupo de 7 meses tinha mais osso autógeno dentro daquele alvéolo. Tá? Trabalho primário. Mas nós temos outros trabalhos. Trabalho em seios de chimpanzé, de McAllister e colaboradores. 2 grupos, grupo de 7 meses e grupo de 1 ano e meio. O que se observa é um aumento na quantidade de osso, agora quantitativo, não foi semi-quantitativo, e uma diminuição na quantidade de partículas de BIOS. Tá? Tem um outro trabalho do Paul Fugazzotto em seres humanos. Tá? Em seres humanos. Esse trabalho é um trabalho em que ele fez biópsia de mais de 200 áreas que ele enxertou. Então ele tem áreas de seio, áreas de alvéolos de extração, áreas de aumento de rebordo. E o que ele observa? Com o passar do tempo, né, um estudo estomorfométrico longitudinal. Diminuição na quantidade de partículas, aumento na quantidade de osso nos sítios. Tá? Mostrando que o material reabsorve, remodela. Então o material de enxertia, no meu entender, obrigatoriamente ele tem que remodelar. Porque se ele não remodelar, ele não vai virar osso. Tá? Esse caso aqui foi um caso que eu havia operado 10 anos antes dessa data. Aí a colega, uma dentista, me liga: Guará, a minha gengiva ao redor daquele implante está inflamada. Eu falei: Ana, vem aqui, vamos dar uma olhada. Eu tirei a coroa, radiografei. Falei: Ana, eu não sei o que é, mas olha só, está formando um sequestro. Vamos marcar aqui uma cirurgia, vamos abrir, vamos remover o sequestro e regenerar novamente. O implante está integrado, está bem. Então, abri o retalho e removi. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é o Osteograph N, uma hidroxiapatita de origem bovina, produzida nos Estados Unidos. Mas era uma hidroxiapatita tão cristalina, que nunca remodelou, não virou osso. Então, provavelmente, no meu entender, eu sei que entre o implante e o pilar protético existe um microgap, onde cresce biofilme bacteriano. Na hora que a primeira bactéria chegou na primeira partícula aqui do enxerto, encontrou, desculpa a palavra, um tártaro gigante. E aí sequestrou. Né? E isso ocorreu, ele nasceu em 95 e morreu em 2005. Demorou 10 anos, mas aconteceu. Né? Então, não é porque eu coloquei e deu certo por 6 meses, é que está bom e que está tudo bem. Né? Não é isso. Então, eu regenerei. Então, hidroxiapatita é um termo genérico. A gente não pode achar que hidroxiapatita quer dizer tudo a mesma coisa. A hidroxiapatita que nós desejamos para material de enxerto é uma com uma fórmula química igual a essa aí, ó, que é a cálcio deficiente, que é a fórmula química da hidroxiapatita do osso humano. Né? Então, de uma maneira geral, isso aqui é a família dos fosfatos de cálcio, a qual a hidroxiapatita pertence. A estequiométrica é aquela que a razão cálcio-fósforo é perfeita, não falta nenhum átomo na estrutura atômica, e é 1 para 1,67. As hidroxiapatitas não estequiométricas têm a razão cálcio-fósforo que vai de 1 para 1,5 até 1 para 1,66. De 1 para 1,5 até 1 para 1,66, tem várias. 5,1, 5,2, 5,3, cada uma com uma propriedade química diferente, consequentemente, resultado clínico diferente. Então, eu vou mostrar 2 trabalhos, né, que eu gosto muito. Um foi a tese de mestrado do professor Márcio Baltazar,
onde ele avaliou 6 hidroxiapatitas, se eu não me engano foram 6, avaliou as propriedades físico-químicas desses materiais, né? Então, o que o Márcio avaliou?